Bom dia, boa tarde, boa noite. Que começando o canal com uma aulinha já essencial para sua vida, tanto para o ensino médio, ou se você for fazer alguma faculdade de engenharia, de arquitetura, que é a matéria de trigonometria. Trigonometria é uma base que você tem que ter, é fundamental para poder você fazer questões de matemática e é bem provável que vão te cobrar mais do que só na geometria. Então, segue aqui que a gente vai te ensinar. Primeiramente, ao começar a estudar trigonometria, a gente precisa conseguir identificar um triângulo retângulo, onde a única característica que a gente precisa para dizer isso é um triângulo retângulo é o ângulo de 90 graus. Se um dos ângulos do triângulo for 90 graus, ele já é classificado como triângulo retângulo, e a gente pode aplicar qualquer uma dessas relações que forem ensinadas aqui. E, inclusive, três dos ângulos notáveis, que são aqueles que você tem que ter decorado para cumprir essa matéria, vão ser o 30 graus, 45 graus e 60 graus. Mas a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco. Primeiramente, a gente tem que identificar quais são o cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa do triângulo. Então vamos lá. Primeiro você vai escolher um dos ângulos que não sejam de 90 graus, seja tanto esse aqui de cima, que eu coloquei como 60 graus, que já é um dos que a gente vai estudar daqui a pouco, ou o de 30 graus. Então vamos começar. Se eu pegar o ângulo de 60 graus como sendo referência, então estou escolhendo esse daqui. Então a hipotenusa sempre vai ser o lado que está ao contrário do ângulo de 90 graus. Sempre vai ser o maior lado e sempre vai estar contrário ao ângulo de 90 graus. Então, esse a gente já identificou como hipotenusa. Depois, a gente vai identificar qual é o cateto oposto e qual é o adjacente. Para isso, sobramos dois lados aqui. Se esse ângulo está tocando esse aqui, esse lado, ele vai ser o nosso cateto adjacente. Então, já vou colocar aqui abreviado cateto adjacente. E então sobra o outro lado como cateto oposto. Se você for fazer essa mesma análise para o ângulo de 30 graus, você vai perceber que vai ser o contrário. Então, este vai ser o cateto oposto do ângulo de 30 graus e esse vai ser o cateto adjacente do ângulo de 30 graus. Mas vamos começar com uma análise desse de 60. Pegando o de 60, então, a gente pode ter esses... A partir dessa análise inicial do triângulo, que sempre vai ter que ser feita durante as questões, sempre vai ter que pegar um ângulo, colocar como cateto oposto, cateto adjacente e descobrir a hipotenusa. Nisso, a gente vai chegar nas relações trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente. Nisso, a gente vai pegar, primeiramente, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso vai representar o nosso seno. Então, em qualquer questão que te pedir seno, ou se você precisar descobrir um dos lados, você for usar o cateto oposto sobre a hipotenusa, isso vai ser uma relação de seno. Então, o cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno vai ser, ao invés de pegando o cateto oposto do ângulo que você está relacionando, você vai pegar o cateto adjacente e colocar sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Se você for descobrir por meio da tangente, ela vai relacionar o cateto adjacente e o cateto oposto. Então, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Infelizmente, essa parte é mais decoreba mesmo. Mas é uma matéria que você vai utilizar tanto, mas tanto, que você vai decorar essas três relaçõezinhas. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. E agora, aquela base cateto oposto sobre hipotenusa, todas aquelas relações que a gente criou de seno, cosseno e tangente vão ter valores específicos para três ângulos. Esses três ângulos vão ser os nossos ângulos notáveis. Todos os ângulos têm os seus valores, mas esses são os únicos que as questões realmente cobram decorado. Você precisa saber para resolver as questões. Nisso, a gente já tem que decorar os valores desses três ângulos que seriam de seno. Você vai pegar, fazer
1, 2, 3 na parte de cima. Cosseno, você já começa 3, 2, 1 na parte de cima também. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos esses números você vai colocar sobre 2. Então, todos vão estar divididos por 2 em todos os senos e cossenos. Nisso, você vai passar a raiz em cada um. Então, se você for passar a raiz de 1, já vai dar 1. Você não precisa colocar ela. É opcional. Raiz de 2, raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1, que é 1. E então a gente chega na tangente, que seria raiz de 3 sobre 3. Essa ou você decora, ou você coloca como a tangente sendo seno sobre cosseno. Se você fizer essa relação seno sobre cosseno, já sabendo os valores de seno e cosseno de um ângulo, você vai descobrir esse mesmo valor. Então é só uma tentativa de chegar nele, mesmo que você não tenha decorado. Mas ainda assim, eu recomendo fortemente que vocês decorem para poder facilitar a vida de vocês. Então, a tangente de 30 seria raiz de 3 sobre 3, 45, 1, já que o valor tanto de seno e cosseno são iguais. Se você dividir um pelo outro, vai dar 1. Raiz de 3 sobre 2, 1 sobre 2, e a tangente vai ser raiz de 3 para o ângulo de 60 graus. Então, como que a gente vai aplicar isso? É o que eu vou chegar agora com as nossas questões. Chegando aqui com uma questão bem básica para você realmente chegar a aprender como fazer as questões. Mesmo que você tenha uma facilidade, alguma coisa assim, é bom você ter a noção de como fazer as questões desde o início. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber que é uma questão de trigonometria, e que a gente já tem um ângulo de 90 graus, tem os ângulos marcados para gente, e tem um triângulo. Obviamente, a trigonometria, nesse caso aqui, vai servir para a gente em triângulos ou figuras que a gente pode dividir em triângulos. Então, a gente já começa aqui. Vamos marcar um ângulo. Nesse caso, eu escolhi o de 30 graus para mostrar como seria fazer o contrário do exemplo inicial. Se a gente pegou o de 30 graus como referência, qual vai ser a hipotenusa do triângulo como um todo? Sempre o contrário ao 90 graus, o maior lado. Então, essa é a nossa hipotenusa. É o lado que ele já deu a informação pra gente. Cateto adjacente. Sempre o que está tocando a 30 graus e que não seja hipotenusa. Então, cateto adjacente. Já o cateto oposto. Você sempre vai olhar o que o 30 graus está olhando. Vamos dizer assim, o que o 30 graus está olhando, que está contrário a ele, sempre vai ser o nosso cateto oposto. E nesse caso, é exatamente o que a questão pediu. O Hzinho, que vai ser uma altura do triângulo aqui. Então, a gente já tem a relação que a gente precisa. Os dois valores que a gente precisa são o de cateto oposto e o de hipotenusa. Então, vão ser essas as relações que a gente vai fazer a partir daqui, com cateto oposto e com hipotenusa, para descobrir o valor do Hzinho. Então, vamos lá. Já coloquei como colinha aqui os valores de 30 graus, que é o que a gente está usando para esse exercício. Se você fosse fazer dos 60 graus, seria a mesma coisa, você chegaria no mesmo resultado. Mas aqui a gente está pegando como exemplo 30 graus. Então vamos lá. Se a gente quer fazer cateto oposto sobre hipotenusa, qual dessas relações vai ajudar a gente? Cateto oposto sobre hipotenusa, seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno. Cateto oposto sobre cateto adjacente, que seria tangente. Nesse caso, a que vai ajudar a gente, obviamente, é que a gente tem os dois valores. O que a gente quer descobrir e o que a gente já tem. Então, a gente vai pegar cateto oposto sobre hipotenusa, que é o nosso seno. Nisso, a gente vai colocar os dois, como a gente já tem. Hzinho, nossa variável, 20 metros é o valor que a gente tem de hipotenusa. Então, a gente já substitui. E qual seria o valor de seno de 30 graus? Um meio aqui que já está na nossa colinha da tabela, já deixando fácil, já deixando para você aprender. Depois você pega a tabela, tenta fazer de novo. É um exercício muito viável para poder você realmente decorar. Então vamos lá. 1 meio igual cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Se a gente jogar esse 2 multiplicando, jogar esse 20 multiplicando, fazendo essa regrinha de 3, a gente vai ter que
2H igual a 20. Certo? Nesse caso, então, H vai ser igual a 10. Passando isso aqui dividindo o 20. 2 dividido por 20, 10. Ou seja, nesse caso, o nosso H vale 10 metros. Mas vamos ainda mais longe, vamos descobrir o cateto adjacente. Nesse caso, a gente já tem duas informações agora. O Hzinho vale 10 metros, nossa hipotenusa vale 20 metros, e a gente quer descobrir o cateto adjacente. Nisso, a gente já abriu duas novas possibilidades, porque a gente tem duas fórmulas que relacionam o cateto adjacente tanto com a hipotenusa, então a gente pode pegar cateto adjacente sobre hipotenusa, ou pegar a tangente, que vai relacionar o cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos pegar o 10 aqui, né? Facilita pra gente resolver a questão. Então, vamos pegar 10 sobre o cateto adjacente igual, nesse caso, cateto oposto sobre cateto adjacente. Essa é a nossa tangente. Então vamos lá, cateto oposto sobre cateto adjacente vai ser igual a raiz de 3 sobre 3, quando a gente está usando um ângulo de 30 graus como referência. Então, raiz de 3 sobre 3. Passando tudo multiplicando. Cateto adjacente vai multiplicar com raiz de 3, 3 vai multiplicar com 10. Então, raiz de 3, cateto adjacente, igual 30. 3 vezes 10, 30. Pegando esses dois valores, a gente vai passar o raiz de 3 dividindo para o outro lado. Então, chegando um pouquinho para cá, abrir mais espaço na nossa folha. A gente vai pegar cateto adjacente igual 30 sobre raiz de 3. Sempre que você chegar nessa questão onde você tem uma raiz embaixo, você vai fazer a radiciação, que é uma convenção dos matemáticos para não deixar os números tão feios. Porque você não consegue nem ter uma noção realmente de como que esse número vai ficar no final. Realmente é uma coisa que é convenção, a gente precisa seguir a convenção, então vamos lá. Cateto adjacente igual 30. Você vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 3, para poder você tirar a raiz de 3. No caso do denominador. Então, opa. Raiz de 3 sobre 3, que vai ser a multiplicação de raiz de 3 por raiz de 3. Divide os dois, cateto adjacente igual 10 raiz de 3. Certinho? Então, 10 raiz de 3 vai ser o nosso valor de cateto adjacente. 10 raiz de 3. E então, com o intuito de finalizar o vídeo, só dizer que com essas relações que a gente fez durante todo esse caminho aqui de seno, cosseno e tangente, a gente conseguiu descobrir os três lados do triângulo somente sabendo os ângulos e um dos lados. Nisso, essas relações são importantíssimas de serem aprendidas. Se a gente voltar aqui para a tabela, Se a gente voltar aqui para a tabelinha. Essa tabela, só você lembrar 1, 2, 3, na parte de cima, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cima de todos os numeradores, tanto do seno quanto do cosseno, do 30, 45 e 60. A tangente, você sempre vai colocar raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Ou lembrar que a tangente é seno sobre cosseno. Geralmente isso é como um recurso mesmo de... Não tô lembrando, não tô sabendo, mas eu sei os outros dois, que são mais fáceis de decorar. Você vai lá, você joga 1 sobre 2 sobre 3 sobre 2, você vai chegar nessa tangente. Você joga raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Se você dividir os dois, são números iguais, vai dar 1. Então, realmente, como um plano de chegada. E que eu diria que a parte mais importante é você realmente saber identificar hipotenusa, sempre contrário a 90 graus, cateto oposto, sempre contrário ao ângulo que você escolheu, e cateto adjacente, o que está conectado com o ângulo que você escolheu, não é hipotenusa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. No caso do nosso ângulo de 60 graus, cateto oposto sobre hipotenusa.
cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Tangente, cateto oposto ao nosso ângulo, sobre cateto adjacente. Então, aplicando essas fórmulas, você vai chegar nessas relações, vai descobrir tudo do seu triângulo e vai conseguir resolver suas questões. Então, é aqui que eu finalizo. Mandar um tchau para vocês. Primeiro vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. A gente vai trazer mais coisas de conhecimento. Provavelmente não só de matemática, mas é o que eu tenho mais facilidade, mais querer ensinar para vocês. Como aluno de ensino médio, eu digo que isso é essencial. Então, até a próxima. Tchau, falou!